Olá, eu fiz esse vídeo então para falar um pouco sobre a lógica proposicional, tá? Também chamada de lógica formal, que na época que eu estava estudando para o concurso eu tinha muita dificuldade de compreender a tabela verdade, né? Principalmente, que a gente usa muito para a resolução dessas questões, porque me ensinavam de uma forma que eu tinha que decorar a tabela. E eu tinha muita dificuldade para decorar. Então eu criei uma forma de conseguir decorar, mas com uma certa lógica por trás disso, e então fica muito mais fácil. E é o que eu vou colocar nesse vídeo aqui para tentar ajudar os futuros enfermeiros e técnicos que também vão prestar a prova para EBSER. Então, algumas noções básicas de lógica proposicional que a gente tem que ter para não chegar direto na tabela verdade e vocês conseguirem compreender um pouco, então, disso. Se vocês não tiveram contato ainda, acredito que vai ser muito raso essa explicação, vai ser muito rasa e vocês talvez tenham que buscar um pouco mais sobre isso, se vocês nunca tiveram contato, tá? Mas vai ser um passo inicial, assim. Então, uma proposição é toda sentença declarativa, tá? Ou seja, um enunciado afirmativo ou negativo que termina em ponto final, tá? Ou reticências. Ele possui um sujeito e um predicado. E a gente pode atribuir, então, de valor de verdadeiro ou falso, sem ambiguidade, tá? É verdadeiro ou falso. Então, eles podem ser proposições simples ou atômicas, tá? Que possuem um único objeto de estudo, tá? São as proposições que não vão ter um conectivo, tá? Vão ser proposições simples. E proposições compostas ou molecular, que possuem duas ou mais proposições relacionadas pelos conectivos lógicos, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre os conectivos, quais são eles. Então, primeiramente, a gente precisa entender quais são os operadores lógicos, e eles também são chamados de conectivos. Depois a gente vai detalhar cada um deles e como eles aparecem nas nossas provas e nas proposições, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Então, os conectivos, eles vão conectar sempre uma proposição à outra, tá? Aqui o exemplo, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. O nosso conectivo é a letra E, tá? Que ela é representada por esse V invertido. As proposições, geralmente, são representadas por letras minúsculas do alfabeto. E, geralmente, também são representadas pelo P e pelo Q. Mas isso não é uma regra. Pode ser que a prova apresente outra letra para se referir às proposições, tá? Então, essa sentença, tá? Essa proposição, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite, essa sentença vai ser verdadeira, tá? Agora, em seguida, a gente vai entender por quê. Então, a gente tem 5 conectivos, tá? Nosso primeiro conectivo, como a gente já falou, é o E, e ele aparece na conjunção, tá? E ele é representado pelo símbolo um V invertido, tá? Não sei se tem um nome específico desse símbolo, mas ele é um V invertido. Nosso segundo conectivo, então, ele aparece na disjunção, ou pode aparecer na tua prova também, disjunção inclusiva. O conectivo será o OU, e o símbolo é um V. O nosso terceiro conectivo, ele aparece na disjunção exclusiva, e o conectivo é o ou, tá? E o símbolo é um V com traço embaixo. Na condicional, então, o conectivo é se então, e o símbolo é uma flechinha sempre apontando para esse lado aqui, tá? Nunca vai ser ao contrário, sempre apontando para esse lado. E o nosso último conectivo, vai ser o se e somente se, que vai aparecer na bicondicional, e o símbolo vai ser uma flechinha para ambos os lados, tá? É esse símbolo aqui. Então, como isso se aplica na nossa tabela verdade? Então, como que a gente monta a tabela verdade, que para mim é um dos passos mais importantes, assim, para conseguirmos resolver as questões de lógica da nossa prova. Pega a tua prova, pegou a prova, já monta a tabela verdade no cantinho ali, deixa ali, para que quando tu precisar resolver as questões de lógica, tu possa recorrer a essa tabela. No final eu coloquei uma questão aqui, e vocês vão ver que com a tabela verdade fica muito fácil de resolver a questão, tá? Então, como que eu monto a tabela verdade? Talvez vocês encontrem outras maneiras de montar e que para vocês sejam mais fáceis, mas eu encontrei essa maneira e que para mim tem uma lógica por trás e que eu consigo, então, montar sem ter que, de fato, decorar, mas entender como montar e fica mais fácil. Então, a tabela verdade, ela sempre vai ter, então, pelo menos 2 proposições, como eu falei, o P e o Q, tá? Aqui a gente coloca P, e aí o conectivo E, conectivo ou, o se então, se e somente se. Mas agora a gente vai aos poucos detalhando isso e vai ficar mais fácil de entender como chegar a tudo isso, tá? O que vocês precisam colocar primeiro é isso, tá? E aí coloca essa sequência aqui, tá? A primeira proposição vai ser verdadeira, a segunda, o que aqui na primeira linha, verdadeiro, depois verdadeiro, falso, depois falso, verdadeiro e falso, falso.
Para vocês não se perderem nisso, deem prioridade sempre para o verdadeiro, tá? Então ele sempre vai vir primeiro os dois verdadeiros, depois o verdadeiro e falso, depois a gente já colocou verdadeiro e falso, então o próximo seria falso e verdadeiro, dando prioridade para o verdadeiro, e por último falso e falso. Então vocês não se perdem e ficar harmônico, e vocês vão pegando a prática de montar sempre da mesma forma, e então fica mais fácil. A gente vai usar sempre essas colunas, essas duas primeiras, para atribuir valores aos demais locais da tabela, tá? Sempre vamos olhar para esses dois valores do P e do Q, tá? E aqui a gente vai dar um valor atribuído com o conectivo. Mas pra gente não se perder, a gente não tem que olhar para os valores que vão estar nesses outros quadradinhos, tá? A gente tem que olhar para os valores verdadeiro e falso dessas duas primeiras colunas. Bora lá? Então, aqui a gente tem a conjunção, tá? E o conectivo é o E. Então, para a gente não se confundir com o ou, mas é o V invertido, é o V, né? Então, a gente sabe que esse V invertido, ele lembra um pouco o formato de um E, né? Se a gente desse uma voltinha ali em cima, ele ficaria um E. Então, fica fácil de lembrar. E a gente tem que saber que o nome quando tem esse conectivo, é conjunção, tá? Esses nomes a gente tem que estar, assim, gravado, porque a gente tem que saber esses nomes, tá? Conjunção e os demais. Então, na conjunção, qual que é a regra que existe, assim? Quando todas as proposições forem verdadeiras, somente quando todas as proposições forem verdadeiras que a nossa sentença vai ser verdadeira, tá? Então, na primeira linha, eu tenho V e V. Então, são todas verdadeiras? Sim. Então, o valor, a sentença vai ser verdadeira. Na segunda linha, eu tenho verdadeiro e depois falso. Vai ser verdadeiro? Já que todas precisam ser verdadeiro para que seja verdadeiro? Não. Então, vai ser falso. Na terceira linha, eu tenho falso e verdadeiro. São todos verdadeiros? Não, então vai ser falso. Na última linha, eu tenho falso e falso. Obviamente, não são todas verdadeiras, então também vai ser falso. Então, o que a gente tem que decorar, assim, tá? Conjunção, que é o nome, qual o conectivo, qual o símbolo, tá? E que todas precisam ser verdadeiras para ser verdadeiro. No E, se uma das proposições for falsa, eu não vou ter um resultado verdadeiro, tá? E aí vocês lembram lá daquele exemplo do slide anterior, que era... Vamos ver se eu consigo passar aqui para o slide anterior. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. O Sol é uma estrela? Verdadeiro. A Lua é um satélite? Verdadeiro. Então, por isso, essa sentença ela é verdadeira, porque ambas proposições são verdadeiras, tá? Então, seguindo aqui, como eu falei, a gente vai ter como base essas duas primeiras colunas, né? De verdadeiro e falso, para preencher as demais com os conectivos. Então, esse conectivo, que tem o símbolo de um V, tá? Ele é chamado de disjunção ou disjunção inclusiva, tá? É representado na frase pelo conectivo ou, tá? E qual que é a regra que vai nos nortear para preencher essa tabela, então? No ou, no conectivo ou, na disjunção, pelo menos um, tá? Pelo menos um dos valores precisa ser verdadeiro para que a sentença seja verdadeira. Então, na conjunção, a gente precisava que todas fossem verdadeiras para a sentença ser verdadeira. E na disjunção, tá? No ou, a gente precisa que pelo menos um seja verdadeiro para que o valor da sentença seja verdadeira. Então, aqui, na primeira linha, tem verdadeiro, verdadeiro. Eu tenho pelo menos um verdadeiro? Sim, né? Eu tenho dois, então vai ser verdadeiro. Na segunda linha, tem o verdadeiro, falso. Tem pelo menos um verdadeiro? Sim, então vai ser verdadeiro. Na terceira, tem falso, verdadeiro. Tenho pelo menos um verdadeiro? Sim, vai ser verdadeiro. Na última, eu tenho falso e falso, então não tenho pelo menos um verdadeiro, então vai ser falsa a sentença. Agora vamos para... Agora, então, a gente não vai seguir aqui na nossa tabela, que seria a disjunção exclusiva, né, o ou. A gente vai pular para preencher a nossa condicional. Depois eu vou explicar por quê e vai ficar mais claro, tá? Então, na condicional, o conectivo é o se, então, tá? E qual que é a regra que a gente usa para preencher a tabela com esse conectivo, tá? Proposições iguais vai ser verdadeiro. Proposições diferentes vai ser para onde aponta a nossa flechinha, tá? Ou seja, sempre a nossa segunda proposição, a proposição Q, representada aqui pelo Q, que vai nos dar o valor se for verdadeiro ou se for verdadeiro ou se for falso, tá? Então, a segunda proposição que vai determinar se a sentença é verdadeira ou falsa quando os valores, tá, das proposições forem diferentes. Então, vamos ver como que fica isso, né? Proposições iguais, verdadeiro. Então, na primeira linha, eu tenho duas proposições iguais, verdadeiro e verdadeiro, né? São iguais, então vai ser verdadeiro.
Na última linha, eu tenho proposições iguais, falso e falso são iguais, né? Então, verdadeiro. E na segunda e na terceira linha, eu não tenho proposições iguais, tá? Elas são diferentes. Uma é verdadeiro e falso, outra é falso e verdadeiro. Então, vai ser para onde aponta a nossa flechinha, como eu falei. Aqui, a flechinha aponta para a segunda, sempre vai apontar para a segunda, porque não, a flechinha ela não muda a direção, tá? Então, eu vou ter falso. Aqui, a flechinha novamente, que ela não muda a direção, é verdadeiro. Então, vai ser verdadeiro. Tem uma regra, um mnemônio, né, que fala que diz Vera Fischer é falsa, tá? Então, que é o único caso na condicional que vai ser falso, vai ser quando for VF, que vai ser falso, o restante vai ser verdadeiro. Então, e aí criaram aí, né, essa forma para lembrar, né? VF, que é de Vera, e o F de Fischer, é falso. Então, os demais valores vão ser verdadeiros. Mas eu prefiro ainda o que eu ensinei anteriormente, que eu acho que é mais fácil de lembrar. Depois, a gente vai para bicondicional, tá? A bicondicional, o conectivo é C e somente C. E ela é representada por essa flecha dupla, né, para ambos os lados, tá? E qual que é a regra para a gente preencher a tabelinha, então? Proposições iguais, verdadeiro, assim como na condicional. Então, se a gente sabe da condicional, a gente vai saber da bicondicional também, tá? Proposições iguais, verdadeiro. Proposições diferentes, falso, tá? Então, como ela tem uma flechinha dupla, não se encaixaria naquela regra para onde aponta a flecha, né? Então, ela é esse o diferencial dela. Então, na primeira linha eu tenho proposições iguais, vai ser verdadeiro. E na última linha também tem proposições iguais, vai ser verdadeiro. Nas demais linhas eu tenho proposições diferentes, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro. Então vai ser falso e falso. Aí, agora, vem o pulo do gato, né? Da bicondicional, eu vou lá para a disjunção exclusiva, para preencher, tá? Que é o conectivo ou, que ele é um pouco mais difícil de lembrar, então eu deixo para preencher ele por último. Por quê? Porque simplesmente ele vai ser o contrário da bicondicional. Então, em todos os locais onde na bicondicional é verdadeiro vai ser falso, onde é falso vai ser verdadeiro. Então, eu não preciso lembrar de nenhuma regra específica se eu souber a bicondicional, que a gente consegue lembrar dessa regra dela, né? Então, aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Falso vai ser verdadeiro, falso vai ser verdadeiro, e no lugar de verdadeiro vai ser falso. Então, eu acho essa forma mais fácil de preencher a tabela e que a gente pode deixar preenchida ali no canto da nossa prova, a gente recebe a prova e já preenche num cantinho, e depois, quando for fazer as questões, a gente pode recorrer a isso, tá? Aqui eu coloquei uma questão para a gente exemplificar com como é fácil fazer se a gente tem esse conhecimento da tabela verdade e se a gente não tiver conhecimento da tabela verdade, vai ficar mais complicado a gente responder uma questão dessa, né? Então a questão é da IBFC de 2013, tá? Aí ela diz assim, se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico da proposição composta, e aí ele nos dá uma proposição longa, que aí quando a gente bate o olho nessa proposição aqui, composta, a gente se assusta, né, no primeiro momento, se a gente não tem conhecimento dessa tabela verdade. Mas é uma questão muito fácil de resolver e vocês não podem perder questões como essa, porque às vezes é uma questão que te impulsiona né, bem mais, então a gente não pode perder. Então, a gente grifa nossa prova, pega o lápis lá, a caneta, né? E grifa na prova, o P é verdadeiro e o Q é falso, tá? Coloca isso bem pra tu não confundir, tá? Porque são letras parecidas, né? E se tu confundir isso, a tua resposta vai ser diferente do gabarito e possivelmente a resposta tenha nas alternativas. E aí tu vai lá e marca achando que deu tudo certo e não foi bem isso, né? Então, aqui eu reescrevi, né, essa proposição composta. Então, a gente vai usar nosso conhecimento da tabela verdade, né, e vai utilizar um pouco de conhecimento de matemática, assim, né. Vamos resolver primeiro o que está em parênteses, depois o que está em conchetes, e por último, se tiver chaves que a gente vai resolver, tá. Então, o P e o Q, a gente atribui o valor para P verdadeiro e para Q falso. Então, vamos dar uma olhada ali na nossa tabela verdade. Quando o P é verdadeiro, tá? E o Q é falso, são valores diferentes, certo? Então, P verdadeiro, Q falso, valores diferentes. Qual que é a regrinha lá da minha condicional? É que valores diferentes para onde aponta a flecha, que vai nos determinar o valor se a proposição é verdadeira ou falsa, né? Então, o Q, ele é falso, então a proposição vai ser falsa, tá? Vamos voltar aqui na nossa tabela verdade pra gente dar uma olhada. P era verdadeiro, e o Q era falso. Então, é nessa linha aqui e eu vou ter falso, certo? Vamos voltar. Pronto. Depois, a gente tem aqui o ou, conectivo ou,
E esse símbolo, ele significa negação. E na negação, sempre vai trocar o valor. Se era verdadeiro, vai ser falso, se era falso, vai ser verdadeiro, tá? Na negação, quando for negar uma proposição simples, tá? Então, a gente já pode trocar aqui o P, que era verdadeiro, vai ser falso, e aqui o Q, que era falso, vai ser verdadeiro, tá? E aqui eu tenho um outro conectivo, que é o E, tá? Uma conjunção. Então, eu tenho aqui, eliminando nossos parênteses, eu tenho que a nossa condicional vai ser falsa, depois eu tenho o conectivo ou, e aqui eu tenho a negação de P, que P era verdadeiro, vai ser falso, tá? Aí repito o final. Aqui então eu tenho falso, falso com falso, no ou. O ou nos diz o quê, né? Que na disjunção, que quando tiver pelo menos um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então, nesse caso, tem os dois falsos. Então, vai ser falso, tá? Então, falso e o conectivo e, que é o e. E aí depois eu tenho o valor, aqui o último valor, que é verdadeiro, né? Que a gente trocou, que era o que era falso, a negação de falso é verdadeiro. Então, eu tenho falso e um conectivo e verdadeiro. Qual que é a regra no conectivo e? Todos precisam ser verdadeiros para que a minha sentença seja verdadeira. Então, eu tenho todos verdadeiros, falso, e o V, não, né? Tem um falso e um verdadeiro. Então, a resposta é falso. Então, o gabarito é a letra C. Mais uma questão aqui. A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se. Aí a gente tem que lembrar o que é a conjunção, tá? Por isso que é importante saber aqueles nomezinhos lá. A conjunção é representada por esse E invertido, por esse V invertido, e ela é representada pelo E, tá? Então ele quer saber quando, né, a conjunção entre duas proposições é verdadeira, tá? Então ele quer saber quando P, conectivo E, que isso vai ser verdadeiro. Quando que isso ocorre? Só tem um momento que isso ocorre, né? A gente lembra lá da regra? Na conjunção, todas as proposições precisam ser verdadeiras para que a sentença seja verdadeira, tá? Então, só tem nesse caso que vai ocorrer para que seja verdadeiro. Então, ali na letra A tem os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos? Não, né? Ao contrário. É quando os valores lógicos de ambas as proposições forem verdadeiros. Então, aqui, ele nos dá aqui falso e falso daria falso, né? Então, não vai ser verdadeiro, né? Porque ele nos deu que ambas as proposições forem falsas, né? E isso seria falso e não verdadeiro. Na letra B, se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade, tá? Se uma das proposições for verdade, vai ser verdadeiro? Não, né? Todas as proposições precisam ser verdadeiras para que seja verdadeiro. Então, também vai ser falso. C. Se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros, aí sim, né? Porque preciso que todas as proposições sejam verdadeiras para que a sentença seja verdadeira. Então, esse é o nosso gabarito, tá? Vamos seguir aqui nas próximas, pra gente ver onde está o erro. Na letra D, se o valor lógico de somente uma das proposições for falso, a gente repete ali, né? V, porque ele não diz se é a primeira ou se é a segunda, então V e F é falso, ou F e V também é falso, né? Então também tá errado. Se o valor lógico da primeira proposição for verdade, o valor lógico da segunda proposição for falso. Primeira for verdade, segundo for falso, vai ser falso, porque eu não tenho todas as proposições verdadeiras, então tá errado também, né? Então, o gabarito é a letra C. É isso, e espero que tenha ajudado de alguma forma a montar a tabela verdade, e que isso ajude vocês a fazer uma boa prova, e, enfim, precisando de alguma coisa, é só chamar. Abração.